Hoje no Opção Saúde o assunto é dor nas costas. Você sabia que mais de 30% dos brasileiros sofrem com esse problema? Por que isso acontece? Quando a dor nas costas passa a ser sinônimo de doença? Veja essa e outras questões sobre dor nas costas agora no Opção Saúde. E para falar sobre dor nas costas, nosso convidado é o Dr. Glaucio Azevedo, que é especialista em dor e doenças da coluna vertebral. Dr. Glaucio, obrigada pela sua presença no nosso programa. De nada. Um prazer tê-lo aqui. Desconforto, dificuldades para realizar as tarefas diárias e uma dor que tira a paz de qualquer um. Quem já sentiu dor nas costas sabe bem o que é isso. Dr. Glaucio, o que causa a tão famosa dor nas costas? A dor nas costas não tem uma origem única. A coluna é um órgão complexo, com diversos nervos, e depende do nervo afetado para ter um tipo de dor. Por exemplo, a dor da parte posterior da coluna tem uma característica própria daqueles nervos. A dor tão conhecida, que é chamada dor ciática, afeta outros nervos, outras raízes nervosas. Então não é assim como o povo pensa, que é uma etiologia, uma causa só. São diversas causas. A postura também é uma das causas, né? A postura também é uma das causas, porque você, quando com má postura, a coluna desequilibrada, a carga, o peso vai se colocar numa certa estrutura e que vai causar inflamação e dor. Bom, será que as pessoas de casa também se preocupam com a postura? Nós fomos às ruas para saber. Vamos ver. Você se preocupa com sua postura? Sim, devido até ao problema da coluna que eu tenho. Eu tenho que tomar bastante atenção com a minha postura. Até os 30 não, agora depois dos 30 sim. Antes tudo era normal. Não muito. Muito pouco. Tem que ter postura, se possível, quando a gente está fazendo exercício físico, que tem um professor para nos ajudar, também é muito importante, né? E a gente mesmo tem que prestar atenção para evitar ter mais dores ainda, né? Doutor, qual a função da coluna vertebral? A função da coluna é a sustentação do corpo. Por isso é que tem a parte óssea, a parte dura, firme, e tem a parte acolchoada, que são os discos intervertebrais. Então, os discos vão causar, é como se fossem os amortecedores da coluna. Uhum. Quando você está caminhando, se você não tivesse esses amortecedores, você iria transmitir toda a força de um salto, de um pulo, do andar, você ia transmitir diretamente para aquela coluna rígida. Por isso que a coluna é flexível, mole, para que tenha o choque de você pisar, de você pular, é transmitido para a coluna. Então é um órgão de sustentação. E quando a coluna vertebral sofre danos, quais problemas podem surgir, doutor? Os danos podem ser traumáticos e podem ser inflamatórios. Então, se você tem um trauma, se você quebrou a coluna, você vai ter que restituir a forma da coluna ou vai ter que estabilizar a coluna. Estabilizar significa firmar a coluna para que o indivíduo mantenha a coluna fixa, ereta, né? Se você tem um processo inflamatório, então você tem que usar de técnicas para tirar a inflamação, para restituir aquela normalidade, aquela articulação. Doutor, e tem alguma idade em que a dor nas costas fica mais presente na vida das pessoas? Tem. Geralmente, o indivíduo de meia idade para cima é mais suscetível à dor,
principalmente porque aí vem o processo degenerativo da coluna, que é o chamado desgaste da coluna, né? E aí advém as inflamações na coluna. Bom, os jovens, hoje em dia, eles têm apresentado mais problemas na coluna? Tem. Por quê, Quando doutor? eu comecei há 40 anos atrás, era raro ter desgaste, a gente vê os desgastes da coluna, processo degenerativo de coluna. Hoje é mais comum de você ver, inclusive uma coisa que todo mundo conhece, que são as hérnias de disco, em pacientes jovens de 16, 17 anos. Eu, particularmente, acho que é alimentação, a qualidade da alimentação. Será que a postura em frente ao computador também pode ser uma das causas? Olha, a pessoa sempre esteve sentada, o homem sempre esteve sentado. E antes como não tinha computador, mas sentava-se na escola. Eu acredito que não. Acredito que o problema alimentar, hoje em dia não se produz alimentos sem agrotóxico. E o agrotóxico, eu acho que é um dos fatores do processo degenerativo da coluna. Acho que aproveitando que a gente estava falando sobre os jovens também, acho que uma preocupação, as mochilas pesadas também podem causar uma má postura, né? Olha, isso já foi estudado bastante e antes se pensava que a deformidade que aparecia nos jovens, as hipercifose, chamada hipercifose, e a deformidade lateral, chamada escoliose, eram causadas pelas mochilas. E vários trabalhos foram feitos e nada foi provado a esse respeito. É mesmo? Então, o bom senso manda que se use uma mochila com o mínimo necessário de peso. Com cadernos, livros. Até para ser mais confortável, né, no dia a dia. Para ser mais confortável para levar, né? E o que será que as pessoas fazem quando sentem dor nas costas? Procuro me alongar mais e às vezes até tem que tomar algum analgésico. Será que essa é mesmo a melhor opção? Você confere a seguir no Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta e hoje estamos recebendo o médico Glaucio Azevedo para nos esclarecer sobre dor nas costas. Muitas vezes, quando sentimos dor nas costas, buscamos a solução mais prática, né? No entanto, ela nem sempre é a opção correta. Vamos ver o que as pessoas fazem quando sentem dor nas costas. O que você faz quando sente dor nas costas? Atividade física, né? Tô tentando fazer yoga e remédio. Infelizmente, você tem que entrar com remédio, sob orientação médica, é claro. Procuro me alongar mais e às vezes até tem que tomar algum analgésico. Eu dou uma diminuída na atividade física, tento não fazer nada com muito impacto e faço muito alongamento. Tomando remédio, nunca tive assim mais problema também de costas. Assim. Eu sento, deito, relaxo bastante. Tem que relaxar. Dr. Glaucio, a automedicação ela pode mascarar um problema nas costas e até piorar esse problema? Certamente. O segredo da medicina chama-se diagnóstico. Se você diagnosticar bem, você vai tratar bem. Se o indivíduo começa o tratamento errado, só tirando a dor, ele vai mascarar a doença e não vai resolver o seu problema. Porque todo mundo quer ficar sem dor. Se ele quer ficar sem dor, não basta tomar um analgésico e um anti-inflamatório. Haja visto que a Anvisa proibiu a venda de anti-inflamatórios sem a receita médica. Quando as pessoas sentem uma dor prolongada nas costas, o que fazer? O repouso é uma boa alternativa? O repouso, eu acho que é a melhor alternativa. A imobilização da coluna, a mais prática imobilização da coluna é o repouso deitado. Deitado por quê? Porque você tira a carga de cima dela, da coluna.
e o calor local. Que a gente pode fazer como? Com uma bolsa de água quente? Uma bolsa quente, uma bolsa elétrica, né? Legal. Uma compressa quente. Doutor, agora tem 3 nomes difíceis aqui. A escoliose, a cifose e a artrose. Qual a diferença entre elas? A artrose é o processo degenerativo da coluna, vulgarmente chamado de desgaste. É o desgaste que ocorre primeiro nos discos intervertebrais, que começa a descer, a diminuir a amplitude deles, a altura. Como é um conjunto, a parte de trás de faceta, você abaixou aqui, vai abaixar aqui. Aí começa o lugar de cartilagem, passar a roçar cartilagem, com menos cartilagem, porque há o desgaste, aí vem o processo inflamatório da parte de trás da coluna, chamado faceta articular. Bom, essa é a artrose, né? Artrose. E a escoliose? A escoliose é todo o desequilíbrio lateral da coluna. Então, as curvas ficam como se fosse um S. A coluna é reta, não pode ter curva. As curvaturas da coluna fisiológica é no sentido sagital, ou seja, o indivíduo de lado, se você olhar o indivíduo de lado, ele tem uma curvatura no pescoço, que é chamado lordose cervical, uma curvatura mais embaixo na coluna torácica, chamado cifose, e uma curvatura mais abaixo na coluna lombar, chamado lordose. Então, essas são fisiológicas. Quando o indivíduo tem uma curva no sentido frontal do corpo, aí é chamado de escoliose. E essa é patológica. Essa não pode, essa aí é uma patologia, isso não pode haver. E você tem que tratar. E a cifose, doutor? A cifose é chamada, a cifose, como eu disse, a cifose ela é uma curvatura fisiológica da coluna, geralmente da coluna torácica. Quando ela está aumentada, é chamado hipercifose ou dorso curvo. Então, geralmente, isso é tratado também ou com ginástica postural, quando não é estrutural. E se for estrutural, é tratado com um colete corretivo. Doutor, no primeiro bloco a gente comentou sobre as hérnias, né, que é um problema comum. E tem também a lombalgia. Como que a gente pode prevenir essas duas doenças? Primeiro, mantendo exercício físico é muito importante para lubrificação da coluna, lubrificação das vértebras e do disco intervertebral. Eu acho que exercício físico seria a maneira de você prevenir isso, sabe? Manter a musculatura tônica e manter sempre a circulação naquela região, naquela área aonde suporta a carga. Doutor, e a dor nas costas, ela pode evoluir para uma doença crônica? Se você não tratar, ela vai cronificar. As dores crônicas, geralmente são aquelas dores que ultrapassam 3 meses. Nesse período, se o indivíduo não tratar, já é considerada dor crônica. Doutor, em quais casos a cirurgia é indicada? Tem 2 tipos de cirurgias que a gente pode fazer. Um é na deformidade. As deformidades que vão ultrapassando a coluna, vamos exemplificar uma escoliose que ultrapassa a 45 graus e fica uma deformidade que você não consegue reduzir não consegue colocá-la reta de novo. Você põe o paciente deitado ou inclina a curva do outro lado, mas a curva permanece assim. Então, é a curva rígida. Então, nesses casos, está indicado a cirurgia para deformidade. Tá?
No caso de dor, geralmente é indicada a cirurgia na falha do tratamento conservador. Entendi. Ou quando existe alguma lesão neurológica presente. Existem procedimentos... Lesão neurológica progressiva. Você tem uma lesão e aquela lesão vai progredindo. Aí é indicação de cirurgia. E existem procedimentos menos invasivos? Existe. E atualmente existem os procedimentos minimamente invasivos, que você faz só com anestesia local ou sedação. E o indivíduo depois sai dali e volta para o quarto e vai andando, e em alguns casos volta para casa. Fazer exercícios físicos, se alimentar bem e usar técnicas alternativas de tratamento como massagens podem resolver os problemas na coluna? É o que você vai ver no próximo bloco do Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta e o assunto de hoje é dor nas costas. Para nos esclarecer sobre esse assunto, recebemos aqui o Dr. Glaucio Azevedo. Dr. Glaucio, técnicas alternativas como massagens podem ajudar a resolver problemas na coluna? Certamente. A massagem é um dos tratamentos coadjuvante do tratamento convencional. E pode ser feito em casa ou pode ser feito por um especialista, por um fisioterapeuta. A acupuntura também pode auxiliar nesses casos? Muito. A acupuntura é uma arma valiosa. A acupuntura é a pérola da medicina chinesa, sabe? É mesmo? É uma arma muito valiosa e inócua. A musculação, a academia, ela pode ser prejudicial à coluna? Pode. Hoje em dia, as academias de fitness, então o indivíduo vai para fazer a musculação e coloca peso axial, tipo halterofilismo. Isso é contraindicado, primeiro para os indivíduos que estão em crescimento, onde a epífise de crescimento não fechou ainda. Uhum. E segundo, para os indivíduos de meia idade para frente, porque você vai colocar uma carga extra numa musculatura que não está habituado àquilo. Então, a musculação é interessante quando você faz tipo de modelagem. Usa menos peso e aumenta o número de vezes. Ou você fixa o órgão que você quer trabalhar, se você quer fortalecer o braço, então você vai fixar e pegar e fazer, quer dizer, você vai tirar a carga da coluna, você fixa o órgão que você vai fortalecer e faça com pesos menores e o número de vezes maiores. Utilizando um apoio para realmente não Isso, não a mesma coisa né? Embaixo também. Utiliza um apoio, você sentado, e você vai fortalecer usando, tirando o peso da coluna. Aí tudo bem, aí vai funcionar bem e não vai prejudicar. E quem já tem algum problema na coluna, qual a melhor atividade física para fazer? As atividades aeróbicas. Aeróbica significa aquela atividade que faz funcionar pulmão e coração. Uhum. Quais são elas? A natação, a bicicleta, a esteira, o caminhar. Né? Bom, e será que a dor nas costas faz parte da vida das pessoas? Nossa equipe foi conferir, vamos ver. A dor nas costas faz parte da sua vida? Faz. Faz, mas é porque também eu tenho todo um histórico de atleta. Então são lesões que eu obtive nessa carreira de atleta. Todo gordinho tem dor nas costas. É condição sine qua non, faz parte. Às vezes, dependendo do meu trabalho, se eu exercito demais ou não, sim. Um pouco.
Eu acho que é um pouco de excesso de peso, assim. Aí a caminhada ajuda, né? Muito. Dor na minha coluna é demais. Mas é por causa da gordura mesmo, engordou bastante. Então tentando quebrar isso aí, né? Pra ver se melhora um pouco. Doutor, para quem sofre de dor nas costas, muitas vezes a hora de dormir é um momento difícil, né? Existe algum colchão específico, algum travesseiro, uma postura que deve ser usada na hora de dormir? Não, não existe. Isso aí é um tabu antigo e é até difícil para a gente explicar isso. Existem colchões, a grande maioria dos colchões ou é de espuma ou é de mola. Uhum. Aí vai, por exemplo, os de espumas têm diversas densidades. E essa densidade tem que variar de acordo com o peso do indivíduo. Não pode ter um indivíduo mais gordo usar o mesmo colchão de um indivíduo mais magro. O colchão ideal é aquele que é macio por cima e mais embaixo firme. Por quê? Porque a coluna não é reta, não é igual um cabo de vassoura, ela tem as curvaturas. E essas curvaturas têm que ser acomodadas naquela camada macia. Uhum. Tá? O ideal é você ir lá testar mesmo, apoiar, sentar, deitar, e falar, esse aqui é bom. Se sentir confortável. Quanto aos travesseiros, a mesma coisa. O importante não é de que é feito o travesseiro. O importante é que o corpo, o travesseiro tem que ficar sustentando a cabeça. Se você dorme de lado, tem que ocupar esse espaço aqui se você vai dormir de lado. Uhum. Se você vai dormir de barriga para baixo, tem que ocupar o espaço de maneira que o pescoço e a coluna fiquem no eixo. Tem que manter o eixo, porque isso é que vai vai fazer relaxar a musculatura. Bom, as mulheres usam muito o salto alto. Sim. Agora, é um mito ou é verdade que ele pode prejudicar, pode causar uma dor nas costas, um problema na coluna? Há pouco tempo eu vi um trabalho da Unicamp falando sobre esse tabu do salto alto. Dizem que o salto, a gente sempre soube que o salto alto é ruim para a coluna lombar, porque ele aumenta a parte, o calcanhar fica suspenso e vai produzir uma hiperlordose. Mas esse trabalho da Unicamp me surpreendeu, porque eles falaram que, na verdade, não ocorre isso, que o corpo compensa. O corpo, quando você faz essa elevação dos calcanhares, ele vai fazer uma compensação e que não dá problema na coluna. Agora, se o indivíduo usa o sapato, a mulher que usa o sapato alto e sente dor, então não, aí já não deve usar. Eu acho que é como a gente disse no bloco anterior, né? Como as mochilas dos estudantes. Acho que cabe um bom senso, né? Cabe o bom senso. Bom, doutor, deixa uma dicas para quem sente dor nas costas, assim, existem formas de aliviar essa dor? O grande segredo da medicina é o diagnóstico. E quem está capacitado de fazer o diagnóstico é o médico. Procure o seu médico quando tiver dor. Se a dor for pequena, aí o repouso da articulação que dói, o calor local e um analgésico comum, até que você procure o recurso do médico. Quem não tem dor nas costas, tem alguma forma de preveni-la? Tem. É você manter o corpo, exercitar sempre com exercícios físicos e boa alimentação. Evitar posturas inadequadas, né? A maneira de sentar, a maneira de ficar em pé. Eu acho que é isso aí que você vai manter a sua coluna sem dor.
Dr. Glaucio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? De nada, foi um prazer estar aqui com você. Muito esclarecedora. Bom, e você em casa, continue acompanhando o nosso programa nas redes sociais. Envie sugestões e assista aos programas já exibidos. Para isso é só acessar o nosso site, que é o www.tv.unesp.br/opção saúde. Até o próximo programa.